Ana e eu estávamos juntos há o que parecia ser alguns anos sólidos. Nosso relacionamento tinha seus altos e baixos como qualquer casamento, mas eu sempre acreditei que tínhamos um bom equilíbrio. Eu era o tipo de cara que apreciava consistência, sabe? Alguém que encontrava conforto no familiar, seja no meu trabalho, nas minhas rotinas diárias ou até mesmo nos nossos fins de semana, tranquilos em casa. Eu gostava de saber o que esperar. Isso me dava uma sensação de controle, um sentimento de que tudo estava em ordem. Ana, no entanto, era diferente. Ela tinha essa energia, uma espécie de faísca que iluminava um ambiente. Ela não era tão rígida quanto eu. Onde eu via estabilidade, ela muitas vezes via monotonia. Não que ela não apreciasse o que tínhamos, eu sabia que ela apreciava. Mas ela tinha esse lado criativo, sempre procurando algo novo, algo excitante para quebrar a rotina. No início, isso era uma das coisas que eu mais amava nela. Ela mantinha a vida interessante, sabe? Ela surgia com planos espontâneos, me tirava da minha zona de conforto de maneiras que, devo admitir, eram boas para mim. Mas sempre havia essa parte dela que parecia estar procurando por algo mais, algo diferente. Naquela época, eu não pensava muito nisso. Quero dizer, todos nós não sentimos às vezes essa coceira por mudança, por excitação. Mal sabia eu que esse sentimento nela era mais profundo do que eu percebia. Olhando para trás, acho que havia sinais desde cedo de que Ana tinha alguns gostos específicos quando se tratava do lado mais íntimo do nosso relacionamento. Não era algo a que eu dava muita atenção no início, sabe? Todo mundo tem suas peculiaridades. Mas com o passar do tempo, comecei a notar um padrão. Ela tinha uma curiosidade sobre coisas que a maioria das pessoas poderia evitar, coisas que não eram exatamente o que você chamaria de convencionais. No início, era sutil, quase como se ela estivesse testando as águas comigo, vendo como eu reagiria. Lembro-me de uma vez, no início do nosso relacionamento, notei algo estranho quando peguei o laptop dela emprestado. Não estava bisbilhotando nem nada, só precisava usá-lo rapidamente para algo, mas ao digitar na barra de pesquisa, algumas sugestões apareceram, e elas eram, bem, digamos que não eram o que eu esperava. Pesquisas sobre coisas que na época eu descartei como talvez uma curiosidade aleatória. Pensei, quem não cai ocasionalmente em um buraco de coelho na internet? Não queria tirar conclusões precipitadas, mas então, à medida que nos tornávamos mais confortáveis um com o outro, comecei a perceber que isso não era apenas uma fase passageira para ela. Ana sempre foi de mente aberta, até aventureira, o que eu apreciava. Mas alguns dos interesses dela no quarto estavam muito além de qualquer coisa que eu já havia pensado. Ela trazia certos tópicos à tona na conversa, no início de maneira casual, quase como se estivesse avaliando como eu me sentia sobre eles. Eu podia perceber pelo jeito que ela falava que isso não era apenas uma fantasia para ela. Era algo que ela genuinamente queria explorar. Devo admitir, no início isso me desconcertou um pouco. Não porque eu fosse contra tentar coisas novas, mas porque algumas das coisas que ela sugeria eram tão específicas que eu nunca tinha realmente considerado seguir por esse caminho. Mas Ana tinha um jeito de fazer parecer normal, como se não fosse grande coisa. Ela dizia coisas como: "Você nunca sente curiosidade sobre o que mais existe por aí?" Ou "Por que ficar no mesmo velho quando há tanto mais que não tentamos?" Houve até momentos em que a peguei fazendo mais pesquisas por conta própria. Nem sempre dizia algo, mas notava, como quando ela ficava acordada até tarde no celular ou no laptop, e quando eu olhava, ela rapidamente fechava qualquer aba que estivesse aberta. Não insistia, não queria fazer ela se sentir estranha sobre isso. Só pensava que era algo dela, e, se a fazia feliz, quem era eu para julgar? O que realmente se destacava para mim, no entanto, era o quão apaixonada ela ficava quando falava sobre isso. Eu podia ver nos olhos dela essa excitação, como se estivesse falando de uma nova aventura que estava morrendo de vontade de embarcar. Eu tentava acompanhar, mostrar algum interesse, mas no fundo eu sabia que isso não era apenas curiosidade ociosa para ela. Era algo que ela vinha pensando há muito tempo, talvez até antes de nos conhecermos. De certa forma, era como se ela estivesse esperando o momento certo para realmente mergulhar nisso, e isso me fazia pensar até onde ela queria levar isso. Quando Ana começou a compartilhar algumas dessas ideias mais não convencionais comigo,
devo admitir que minha reação inicial foi bem morna. Não que eu fosse completamente fechado a tentar coisas novas, mas havia uma linha entre manter as coisas frescas e, bem, aventurar-se em um território que simplesmente não parecia necessário. Eu frequentemente brincava com ela, dizendo: por que reinventar a roda quando ela funciona perfeitamente bem? Ela ria, mas eu podia dizer que ela não compartilhava exatamente da minha visão sobre isso. Acho que a principal diferença entre nós era que, para mim, o que tínhamos já era suficiente. Nossa vida íntima não era algo que eu achava que estava faltando ou que precisava de atualizações constantes. Tínhamos uma boa conexão e eu estava satisfeito com isso. Claro, sempre há espaço para tentar coisas novas, mas eu não via a necessidade de me esforçar para explorar coisas que francamente pareciam um pouco exageradas para mim. Eu tentava explicar isso a ela, dizendo algo como: estou feliz com o que temos e realmente não sinto a necessidade de levar as coisas a esse nível. Não que eu não apoiasse o interesse dela. Eu genuinamente tentava ser compreensivo. Não queria que ela sentisse que não podia conversar comigo sobre essas coisas. Então tivemos algumas conversas abertas, onde eu a ouvia falar sobre por que essas coisas a intrigavam. Eu podia ver que ela sentia paixão por isso, e parte de mim queria ser o marido solidário que pudesse encontrar um meio termo. Eu dizia a ela: entendo, realmente entendo, mas simplesmente não é algo que me atraiu. Eventualmente, concordei em tentar algumas coisas que ela sugeriu, nada muito extremo, apenas algumas ideias que ela achava que poderiam ser divertidas para nós dois. Pensei que não faria mal experimentar um pouco e ver aonde isso nos levaria. Serei honesto, foi legal, não foi ruim, não mudou minha vida, apenas legal. Tentamos, e eu podia dizer que Ana apreciava o esforço, mas para mim, não adicionava nada significativo ao que já tínhamos. Não sentia a mesma emoção que ela parecia sentir. Depois disso, meio que tracei uma linha. Não queria que ela sentisse que eu estava completamente rejeitando as ideias dela, mas, ao mesmo tempo, não queria continuar me forçando a algo que parecia desnecessário. Eu disse a ela: olha, tentamos algumas coisas e estou feliz que fizemos, mas acho que é até onde quero ir com isso. Esperava que isso fosse suficiente, que talvez ela visse que eu estava disposto a ceder, mas também que eu tinha meus próprios limites. Por um tempo, isso pareceu funcionar. Encontramos um meio termo onde não falávamos muito mais sobre isso. Pensei que ela entendia minha posição sobre o assunto e presumi que ela estava contente com isso. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo na época. Uma noite, estávamos na sala de estar, relaxando após um longo dia, quando Ana começou a me contar sobre uma história que ouviu de uma de suas amigas próximas. Ela tinha aquele olhar animado no rosto, do tipo que ela fica quando está prestes a compartilhar algo que acha particularmente interessante. Você nunca vai adivinhar o que aconteceu com a Lisa, disse ela, referindo-se à sua amiga que sempre estava cheia de pequenas anedotas sobre sua vida. Aparentemente, o marido de Lisa havia chegado em casa cedo de uma viagem de negócios, completamente sem aviso, e a surpreendeu com algum tipo de presente. Ana não entrou em muitos detalhes sobre o presente em si, mas deixou claro que o gesto era o que realmente importava. Ele simplesmente apareceu do nada, pegou ela completamente desprevenida e deu algo que ela queria há um tempo, explicou, com os olhos brilhando. Lisa ficou nas nuvens com isso. Disse que foi uma das coisas mais doces que ele já fez. Ana se recostou, sorrindo enquanto refletia sobre a história. Sabe, às vezes penso que poderíamos usar mais disso em nossa vida, disse ela, quase de maneira casual. Mas eu podia perceber que havia mais peso em suas palavras do que ela deixava transparecer. Essas pequenas surpresas, aquelas que você não vê chegando, são as que mantêm as coisas excitantes. Ela olhou para mim, provavelmente avaliando minha reação, embora eu mantivesse meu rosto neutro. Não queria que ela pensasse que eu não estava prestando atenção, mas também não queria tirar conclusões precipitadas ainda. Assenti, absorvendo tudo, e em algum lugar no fundo da minha mente, uma pequena ideia começou a se formar. Ana havia mencionado antes, como às vezes sentia que as coisas tinham ficado um pouco previsíveis demais, rotineiras demais, e isso parecia uma daquelas dicas sutis que ela ocasionalmente deixava escapar.
sabia que ela não estava me pedindo para replicar a surpresa do marido de Lisa. Mas a ideia de fazer algo semelhante, pegá-la desprevenida de uma maneira que a fizesse se sentir apreciada, começou a me atrair. Lembro-me de pensar naquele momento: tá bom, talvez eu devesse fazer algo assim por ela um dia. Não era apenas sobre a surpresa em si, mas o pensamento por trás dela. A ideia de quebrar a monotonia da vida cotidiana. Ela não estava errada também. Às vezes, mesmo nos melhores relacionamentos, as coisas podem parecer um pouco confortáveis demais. E embora eu não fosse o cara mais espontâneo do mundo, podia ver o valor em misturar as coisas de vez em quando. Então, guardei essa ideia na minha mente como uma nota mental para mais tarde. Não disse muito a ela sobre isso na época, além de um casual, sim, isso é bem legal, mas já estava pensando em como poderia realizar algo assim por mim mesmo. Não era algo que eu ia apressar, mas estava lá, guardado para o momento certo. Pensei que, se houvesse um momento em que as coisas parecessem monótonas, ou se eu sentisse que ela precisava de um pouco de emoção, eu tiraria aquele as da manga. Alguns meses depois dessa conversa sobre surpresas, Ana recebeu algumas notícias no trabalho. Eles a estavam transferindo temporariamente para um departamento diferente, algo que ela não parecia muito animada a princípio. Não era uma mudança permanente, apenas uma atribuição de curto prazo para ajudar a cobrir algumas lacunas de pessoal. No início, ela ficou um pouco irritada com toda a situação, mas após alguns dias, sua atitude mudou. Uma noite, ela chegou em casa com um entusiasmo inesperado, e eu podia dizer que algo havia mudado. Adivinha só? Disse ela ao entrar na cozinha, seu rosto brilhando de excitação. Fiz uma nova amiga no trabalho hoje. O nome dela é Evelyn e nos conectamos instantaneamente. Ana continuou explicando como ela e Evelyn se deram bem durante o almoço. Pelo que parecia, elas tinham muito em comum. Gostos similares em música, livros, até algumas experiências compartilhadas em suas vidas pessoais. Eu podia ver que Ana estava genuinamente animada com essa nova amizade, o que não era algo que acontecia com frequência. Ela não era o tipo de pessoa que se conectava com qualquer um. Fiquei feliz por ela. É sempre bom ter alguém no trabalho com quem você pode conversar, especialmente quando as coisas ficam estressantes. Mas conhecendo Ana, não pude evitar de me perguntar quão profunda era essa nova conexão. Então, perguntei, com uma sobrancelha levantada, meio brincando: vocês se deram bem em todos os tópicos, ou até mesmo nesses tipos de tópicos? Eu estava claro, me referindo às conversas mais íntimas que Ana sempre estava ansiosa para discutir comigo. Aquelas sobre seus interesses particulares que não eram exatamente assunto comum no bebedouro do escritório. Ana riu, aquele tipo de risada brincalhona que me dizia que ela sabia exatamente do que eu estava falando. Oh, até mesmo nesses, disse ela com um sorriso. Você ficaria surpreso, Evelyn é bem de mente aberta. Tivemos algumas conversas realmente interessantes hoje. Eu ri junto com ela. Mas havia uma parte de mim que se sentia um pouco inquieta. Não exatamente ciúmes, mas curiosidade. Sabia que Ana tinha uma tendência a formar conexões profundas com pessoas, especialmente quando se tratava das coisas pelas quais ela era apaixonada. E essa nova amizade parecia ter o potencial de tocar em algumas dessas conversas mais profundas. Ainda assim, não pensei demais nisso. Afinal, era apenas o trabalho, e todo mundo precisa de um amigo com quem possa conversar sobre as coisas que nem sempre pode compartilhar em casa. Pensei que, se isso a fazia mais feliz durante essa mudança temporária de emprego, então ótimo. Não era como se ela estivesse infeliz com seu papel antigo. Mas esse novo desafio e novos amigos pareciam estar dando a ela o recomeço que ela desejava. Conforme as semanas passavam, Ana continuava a falar sobre Evelyn, mencionando como elas tomavam café juntas durante os intervalos ou conversavam sobre suas vidas fora do trabalho. Toda vez que ela a mencionava, ficava claro que essa amizade estava crescendo rápido. Evelyn me entende, Ana dizia às vezes, quase como se estivesse surpresa por ter encontrado alguém que a compreendia nesse nível. Tentei não pensar muito nos detalhes do que elas discutiam, achei melhor deixá-la ter esse espaço. Mas quanto mais eu ouvia sobre Evelyn, mais me perguntava que tipo de influência ela poderia ter sobre Ana. Não mencionei isso, no entanto,
Naquele momento, tudo parecia inofensivo. E eu confiava que Ana manteria as coisas equilibradas. Afinal, era apenas uma amizade de trabalho, certo? Algumas semanas depois que Ana começou a falar mais sobre sua nova amiga Evelyn, as coisas no meu trabalho também tomaram um rumo interessante. Do nada, meu chefe me chamou para uma reunião e mencionou que havia uma boa chance de eu ser enviado em uma viagem de negócios em breve. Ainda não estava confirmado, mas parecia promissor. Algum cliente importante precisava de atenção, e eu estava na lista curta para ir. Não só isso, mas havia a possibilidade de um bônus bem generoso se a viagem corresse bem, o que era algo que realmente poderíamos usar na época. A possibilidade de um dinheiro extra foi suficiente para me animar, mesmo que a ideia de ficar fora por um tempo não me empolgasse. Naquela noite, sentei-me com Ana para contar as novidades. Ela estava de um humor surpreendentemente bom quando entrei, mais relaxada do que eu a tinha visto em um tempo. Ei, disse sentando-me à mesa. Posso estar saindo da cidade por trabalho em breve. Pode ser uma grande oportunidade. E há um bônus sólido nisso se tudo der certo. Os olhos de Ana brilharam imediatamente. Sério? Isso é ótimo, disse ela, genuinamente entusiasmada. Não tinha certeza se ela estava animada com o dinheiro, com a ideia de eu progredir no trabalho, ou talvez apenas com o pensamento de ter algum tempo para si mesma, mas, fosse o que fosse, ela parecia estar totalmente a favor. Quando você acha que vai saber com certeza? Ainda não confirmaram as datas, respondi. Mas pode ser dentro do próximo mês ou algo assim, ainda está no ar. Ela assentiu, ainda sorrindo. Bem, isso parece incrível. Tenho certeza de que você vai arrasar. E sabe, vai ser bom para você. Você tem trabalhado duro. Ela fez uma pausa, então acrescentou. Honestamente, as coisas têm estado muito melhores no trabalho para mim ultimamente também. Sinto que realmente precisava dessa mudança. Conhecer Evelyn, um novo papel. É como se tudo estivesse se encaixando. Sinto que tenho uma nova energia. Ela parecia quase brilhando ao dizer isso, como se tivesse encontrado um novo propósito ou motivação que estava faltando antes. Fiquei feliz em ouvir isso. Por um tempo ela vinha se sentindo um pouco estagnada, e eu notava o quão inquieta ela podia ficar. Sabia que a nova posição não era permanente, mas parecia ter dado a ela a sacudida que ela desejava. Que bom ouvir isso, disse, recostando-me. Sei o quanto você precisava de algo diferente. Parece que toda essa situação está funcionando para nós dois. Sim, ela concordou, sua voz pensativa. É engraçado como as coisas mudam às vezes. Eu não percebi o quanto precisava de uma sacudida até que consegui uma. Agora é como se eu estivesse vendo as coisas de maneira diferente. Não tinha certeza exatamente o que ela queria dizer com isso, mas estava feliz por ela. Ela estava em um pouco de um marasmo antes da mudança de departamento, e era bom vê-la voltando à vida novamente. Não pensei muito sobre isso na época. Estava mais focado na possível viagem e no que isso poderia significar para minha carreira. Se essa viagem realmente acontecesse, poderia ser um grande negócio para nós, não apenas financeiramente, mas em termos do impulso que eu vinha construindo no trabalho. Enquanto continuávamos a conversar, senti que as coisas finalmente estavam se alinhando para nós dois. Ela com sua nova energia no trabalho e eu com essa possível oportunidade no horizonte. Mal sabia eu, no entanto, o quanto as coisas estavam prestes a mudar de uma maneira que eu não havia previsto. O dia da viagem finalmente chegou. Eu estive me preparando para ela durante toda a semana, arrumando minhas malas, verificando 2 vezes tudo o que precisava para as reuniões e me preparando mentalmente. Não era minha primeira viagem de negócios, mas essa parecia mais importante, como se tivesse mais em jogo. Havia aquele bônus pairando sobre minha cabeça, e eu sabia que, se jogasse minhas cartas direito, isso poderia levar a coisas maiores no futuro. Ana parecia apoiar tudo isso, o que me ajudava a me sentir mais à vontade. Naquela manhã, enquanto eu me preparava para sair, Ana estava ocupada com seus próprios planos. Ela mencionou antes que estaria cuidando de alguns assuntos de mulher, enquanto eu estivesse fora, embora não tenha entrado em detalhes. Não perguntei, não era a primeira vez que ela fazia uma referência vaga a coisas que eu não precisava necessariamente saber. Além disso,
Ela também mencionou que se encontraria com Evelyn mais tarde naquele dia. Elas estavam passando mais tempo juntas desde que Ana mudou para o novo departamento, e a amizade delas parecia estar ficando mais forte. Enquanto você estiver fora, finalmente terei tempo para colocar algumas coisas em dia, disse ela ao me entregar uma xícara de café naquela manhã. Evelyn e eu vamos almoçar e tenho algumas outras coisas planejadas. Vai ser bom ter um pouco de espaço para mim por um tempo. Sorri com isso, em parte porque estava feliz que ela tivesse algo para mantê-la ocupada enquanto eu estivesse fora, mas principalmente porque eu não precisava ouvir nenhuma daquelas conversas íntimas que ela e Evelyn pareciam compartilhar ultimamente. Sempre me senti um pouco fora do meu elemento quando se tratava desses tópicos. Então, saber que ela tinha outra pessoa para conversar sobre eles era um alívio. Isso me dava uma sensação de paz enquanto me preparava para partir. Parece bom, disse, tomando um gole do café. Fico feliz que você terá tempo para fazer algumas coisas. Estarei em reuniões a maior parte do dia, mas tentarei dar notícias quando puder. Ana me deu um sorriso e um beijo rápido na bochecha. Não se preocupe comigo, foque na sua viagem e arrase nessas reuniões. Nos falamos quando você voltar. Ela parecia genuinamente relaxada, o que também me deixava à vontade. Parte de mim estava realmente ansiosa pelo breve tempo separados. Não que as coisas estivessem ruins entre nós, mas às vezes um pouco de espaço é bom para qualquer relacionamento. Além disso, eu estava mais do que feliz em evitar aquelas conversas sobre os interesses específicos dela por alguns dias. Ela tinha Evelyn para isso agora, e eu imaginava que estaria com as mãos cheias com o trabalho de qualquer maneira. Enquanto saía pela porta, com a bagagem na mão, olhei para trás para Ana. Ela me acenou com um casual "boa sorte" e senti uma sensação de calma me invadir. Tudo parecia normal, rotineiro até, não havia tensão. Nenhum sinal de que algo estava errado. Embarquei no avião, me acomodei no meu assento e me concentrei no trabalho à frente, sem saber que essa viagem mudaria as coisas de maneiras que eu não imaginava. Os primeiros dias da viagem de negócios passaram em um borrão. Reuniões, apresentações, jantares com clientes. Era tudo o que eu esperava, e a carga de trabalho mantinha minha mente totalmente ocupada. Apesar da correria, eu fazia questão de checar com Ana regularmente. Mandava mensagens de manhã e ligava à noite, só para ter certeza de que tudo estava bem em casa. Na maioria das vezes, ela respondia imediatamente, parecendo alegre e relaxada. Mas depois de alguns dias, comecei a notar um padrão. Por volta do meio da tarde, sempre que tentava contatá-la entre as reuniões, ela não atendia. No início, não pensei muito nisso. Ela tinha me dito que estaria fazendo recados e se encontrando com Evelyn, então fazia sentido que ela pudesse estar ocupada. Mas quando isso aconteceu algumas vezes seguidas, não pude evitar de sentir um pouco de curiosidade. Todos os dias, entre 4 e 6 da tarde, ela estava incomunicável. Tentei ligar em diferentes horários, às vezes mais cedo à tarde, às vezes mais tarde à noite, e ela atendia sem problemas. Mas aquelas 2 horas eram sempre silenciosas. Ela não parecia se importar quando mencionei isso casualmente, dizendo que estava apenas mais ocupada ou fora de casa. Não insisti nisso, afinal, não era como se ela tivesse que estar disponível a cada minuto do dia. As pessoas têm suas próprias agendas. Ainda assim, isso ficou na minha cabeça. Não estava exatamente desconfiado, mas o pensamento continuava voltando à minha mente. O que ela poderia estar fazendo todos os dias naquele horário? Provavelmente Evelyn, disse a mim mesmo, elas estavam saindo mais frequentemente, e Ana mencionou que suas conversas às vezes se aprofundavam. Ela tinha sua própria vida, e eu não era o tipo de pessoa que bisbilhotava. Pensei que não era nada com que me preocupar. Então, lembrei-me daquela conversa que tivemos meses antes sobre surpresas. Ana brincou sobre como o marido da amiga dela chegou em casa mais cedo um dia com um presente, algo que ficou comigo desde então. Ela estava dizendo como desejava que houvesse mais surpresas na vida, pequenos gestos espontâneos que sacudiam as coisas. Não tinha feito muito com esse pensamento na época, mas agora parecia a oportunidade perfeita. Aquele intervalo de tempo das 4 às 6 da tarde
Quando ela estava fora de alcance, de repente pareceu o momento ideal para planejar uma surpresa que ela não esperaria. Comecei a imaginar o olhar no rosto dela quando eu voltasse um dia mais cedo do que o esperado, com um presente atencioso na mão, pegando-a completamente desprevenida. Parecia a coisa certa a fazer, uma maneira de reacender aquela espontaneidade que ela vinha desejando e de mostrar a ela que eu estive ouvindo o tempo todo. Então, fiz uma nota mental, voltaria um dia mais cedo da viagem, manteria minha chegada em segredo e planejaria a surpresa perfeita. Mal sabia eu que a surpresa que me aguardava era muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter antecipado. A viagem de negócios terminou mais rápido do que eu havia previsto. Eu me sentia bem com as reuniões que liderei e minha mente estava cheia de ideias e estratégias para discutir com Ana quando voltasse para casa. Então, com meus planos para uma surpresa em mente, decidi retornar um dia antes. Mal podia esperar para ver a expressão no rosto dela quando eu entrasse pela porta. Enquanto dirigia até nossa casa, uma mistura de excitação e nervosismo me preenchia. Estava pronto para colocar meu plano em ação, para fazer ela se sentir especial e apreciada. Mas ao entrar na garagem, algo chamou minha atenção. O carro de Ana estava estacionado no seu lugar de costume. Era estranho. Eu esperava que ela estivesse fora, talvez fazendo recados ou passando tempo com Evelyn. Uma pequena centelha de confusão dançou na minha mente, mas a descartei. Talvez ela tivesse acabado de voltar. Ou talvez estivesse em casa trabalhando em alguns daqueles assuntos de mulher que ela mencionou. Caminhei até a porta, meu coração acelerado de antecipação. Já estava imaginando como apresentaria minha surpresa, as palavras que diria, o sorriso no rosto dela. Abri a porta silenciosamente, tentando manter meus movimentos furtivos. A casa estava em silêncio, exceto pelo som fraco da televisão ao fundo. Chamei Ana, cheguei em casa, mas não houve resposta. Foi quando uma sensação de inquietação começou a se infiltrar. Dei alguns passos para dentro, o cheiro familiar de casa me envolvendo enquanto seguia pelo corredor. De repente, senti o peso da incerteza. Por que ela não estava respondendo? Onde poderia estar? Caminhei em direção ao quarto e foi quando ouvi um som abafado, uma voz que eu não reconhecia misturada com a risada de Ana. Curiosidade misturada com pavor enquanto empurrei a porta do quarto apenas uma fração. O que vi em seguida foi algo que nunca esperei. Ana estava lá e ela não estava sozinha. A visão era chocante, desconcertante e eu fiquei paralisado em descrença. Eu havia tropeçado em algo que destruía a normalidade do meu dia. Meu coração acelerou, minha mente lutava para compreender o que eu estava vendo. Naquele momento, percebi que estava testemunhando uma realidade que nunca poderia ter imaginado, uma cena que alteraria para sempre o curso de nossas vidas. Enquanto estava ali na porta, a visão diante de mim era um choque surreal que eu mal conseguia processar. Ana estava lá, completamente exposta e amarrada. A expressão no rosto dela uma mistura de surpresa e algo que eu não conseguia identificar exatamente. Minha mente lutava para entender as implicações do que eu estava testemunhando. O ar parecia pesado, cheio de uma tensão inquietante enquanto meu coração batia descontroladamente no peito. Que diabos está acontecendo aqui? Finalmente consegui perguntar, minha voz pouco acima de um sussurro. As palavras saíram de mim como uma reação instintiva, um esforço para compreender a realidade que desmoronava ao meu redor. Os olhos de Ana se arregalaram e, por um momento, ela parecia sem palavras, uma mistura de choque e constrangimento passando pelo rosto dela. Oh, não é o que parece, ela gaguejou, seu tom quase frenético enquanto tentava explicar. Eu estava apenas praticando algo novo, disse ela, como se fosse a coisa mais casual do mundo, enviando uma onda de descrença sobre mim. Praticando o quê? Minha mente corria com perguntas, a revelação repentina me deixando mais confuso do que nunca. Eu mal conseguia compreender como isso havia se tornado nossa realidade. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, a porta do banheiro rangeu ao abrir e saiu um homem pequeno, consideravelmente mais baixo do que eu. Ele emergiu do vapor, seu comportamento surpreendentemente calmo, como se tivesse acabado de tomar um banho rotineiro. Fiquei paralisado.
a visão dele apenas adicionando ao absurdo do momento. Meu coração afundou ainda mais enquanto processava a cena. Ana, vulnerável e amarrada, e esse intruso inesperado que parecia completamente à vontade na situação. O homem pequeno olhou entre Ana e eu, aparentemente imperturbável pela minha presença. Parecia uma cena tirada diretamente de um filme bizarro, uma realidade muito distante de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Raiva e confusão lutavam dentro de mim, meus pensamentos girando em caos enquanto tentava juntar as peças do que havia acontecido na minha ausência. Como chegamos a esse ponto? Como ela se sentiu confortável o suficiente para convidar alguém para nossa casa, quanto mais para nosso espaço íntimo? O que está acontecendo aqui, Ana? Perguntei novamente, minha voz tremendo com uma mistura de choque e traição. Estava desesperado por clareza, por alguma aparência de explicação que pudesse me trazer de volta ao mundo que eu achava que conhecia. O momento pairava pesado no ar, e percebi que estava à beira de algo que poderia mudar tudo. A sensação de descrença se transformou em uma profunda dor enquanto aguardava a resposta dela. Meu coração pesado com o peso dessa revelação inimaginável. O choque do momento rapidamente se transformou em uma onda de raiva dentro de mim. Senti o calor subindo no meu peito enquanto voltava meu olhar para o homem pequeno que parecia muito confortável em nossa casa. Você precisa sair daqui agora, disse, minha voz baixa, mas firme. Não conseguia afastar a sensação de que isso não era apenas uma invasão do meu espaço, mas uma traição de tudo o que achava que tínhamos construído juntos. Se você não sair agora, não posso prometer que não farei algo de que me arrependerei. O homem hesitou por um momento, olhando para Ana, que parecia ao mesmo tempo perplexa e angustiada. Vamos lá, cara. Não é o que você pensa. Ele começou, mas eu o interrompi. Nem tente explicar, retruquei. Apenas saia. Não vou deixar você ficar por aí. Meu coração acelerava enquanto eu me aproximava, deixando claro que falava sério. A tensão no quarto era palpável e eu podia ver a compreensão surgindo nele. Ele deu um passo para trás, claramente percebendo a gravidade da situação. Enquanto ele saía apressado, senti uma mistura de alívio e frustração me invadindo. Com ele fora, voltei minha atenção para Ana, ainda amarrada e parecendo perturbada. O que é isso? Perguntei, minha voz tremendo de raiva. Como você pôde fazer isso? Como pôde deixá-lo entrar em nossas vidas assim? Por favor, você não entende, ela exclamou, sua voz subindo em desespero. Eu precisava de algo diferente, algo que você não podia me dar. Ele era apenas alguém que me entendia. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Balancei a cabeça, a descrença me envolvendo. Então ele é o único que te entende? Disse, minha voz cheia de dor. Se ele é o único que te entende, então talvez você devesse estar com ele. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas a dor da traição era muito crua para conter. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas enquanto ela implorava comigo, mas eu sentia minha resolução endurecendo. Comecei a juntar as coisas dela, enfiando-as em uma bolsa. A realidade do que eu estava fazendo parecia surreal, mas eu não podia ficar. Precisava de espaço, clareza, uma chance de processar esse choque. Enquanto empacotava suas coisas, ainda podia ouvir seus protestos ao fundo, mas não podia me deixar vacilar. Isso não era mais a vida que eu reconhecia, e eu precisava tomar uma posição. Com as últimas coisas de Ana enfiadas em uma bolsa, virei-me para ela, o peso do momento me pressionando. Você precisa sair, disse, minha voz firme apesar do caos dentro de mim. Não posso fazer isso. Não vou viver em uma casa onde a confiança foi destruída assim. A finalidade das minhas palavras pairava pesada no ar, e eu podia ver a compreensão se espalhando por ela, a dor e a descrença se misturando em seus olhos. Por favor, não faça isso, ela implorou, sua voz tremendo. Podemos resolver isso. Eu não quis que chegasse tão longe. Mas balancei a cabeça, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Eu tinha dado a ela chances e agora precisava tomar uma posição por mim mesmo. Isso não era apenas um lapso momentâneo, era uma quebra de tudo o que achava que compartilhávamos.
Eu me decidi, respondi. A resolução na minha voz, deixando claro que não voltaria atrás. Não posso continuar vivendo assim. Estou planejando pedir o divórcio. A palavra parecia pesada na minha língua. Uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Vi a expressão dela mudar, o choque se transformando em uma tristeza desesperada. Mas sabia que não podia ser influenciado. Depois que ela saiu, senti uma estranha mistura de vazio e alívio. Peguei meu telefone e liguei para meu melhor amigo, precisando compartilhar o que acabara de acontecer. Enquanto o telefone tocava, senti uma sensação de descrença sobre o quão rápido tudo havia desmoronado. Quando ele atendeu, podia ouvir a confusão em sua voz. O que está acontecendo, cara? Estou me divorciando, disse. As palavras saindo de mim como uma represa estourando. Acabou entre Ana e eu. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Compartilhei os detalhes, o choque na voz dele espelhando meus próprios sentimentos de descrença e dor. Foi catártico desabafar. Finalmente ter alguém que pudesse absorver o peso do que eu estava vivenciando. Nossa, cara, sinto muito, disse ele, sua voz cheia de simpatia. O que você precisa? Pensei por um momento, percebendo que só queria abafar o caos na minha cabeça. Eu realmente poderia usar algumas cervejas, respondi, um sorriso amargo surgindo no meu rosto. Parecia um pequeno conforto no meio dessa tempestade. Enquanto ia até a geladeira pegar 2 garrafas, não conseguia afastar a sensação de que minha vida estava à beira de algo novo. Era aterrorizante, mas também era uma chance para um novo começo, uma chance de recuperar meu senso de identidade após tudo o que aconteceu. Conforme os dias se transformaram em semanas, a realidade do processo de divórcio se estabeleceu. Eu nunca imaginei que me encontraria aqui, navegando pelas complexidades da separação legal e as consequências emocionais. A papelada, as reuniões com advogados e as discussões sobre dividir nossas vidas pareciam esmagadoras, mas sob o caos havia uma estranha sensação de clareza. Eu finalmente estava fazendo escolhas por mim mesmo, escolhas que pareciam certas após a traição que vivenciei. Ana tentou entrar em contato, implorando para que eu reconsiderasse. Ela enviava mensagens cheias de pedidos de desculpas, tentativas desesperadas de se explicar e promessas de que as coisas poderiam mudar. Cada mensagem era uma mistura de remorso e saudade, mas eu achava cada vez mais difícil me conectar com a pessoa que um dia amei. Suas palavras pareciam vazias, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Não respondi imediatamente, sabendo que precisava de espaço para processar tudo isso. Quando finalmente nos encontramos para discutir o divórcio, os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, e eu podia ver a dor gravada em seu rosto. Eu cometi um erro, disse ela, sua voz falhando. Por favor, farei qualquer coisa para consertar. Apenas me dê outra chance. Meu coração doía ao ver sua vulnerabilidade, mas me lembrava da realidade que enfrentamos. Balancei a cabeça, minha voz firme, mas cheia de tristeza. Ana, se você pôde trair minha confiança uma vez, como posso ter certeza de que não acontecerá novamente? A confiança é tudo em um relacionamento. Não posso simplesmente esquecer o que você fez. As palavras pareciam pesadas entre nós, uma verdade que pairava no ar. Percebi que, por mais que me importasse com ela, precisava priorizar meu próprio bem-estar. O processo de divórcio continuou, e cada passo parecia ao mesmo tempo um fardo e um alívio. Quando assinei os papéis finais, senti um peso saindo dos meus ombros. Era um fim claro para um capítulo que havia se tornado doloroso demais para suportar. Sabia que seguir em frente não seria fácil, mas estava comprometido em recuperar minha vida, pedaço por pedaço. Nos meses que se seguiram, foquei em redescobrir quem eu era fora do relacionamento. Passei tempo com amigos, persegui hobbies que havia negligenciado e lentamente comecei a encontrar alegria novamente. Lembrava-me que a vida era sobre crescimento e aprendizado com nossas experiências. Se alguém pôde trair a confiança uma vez, poderia fazer isso novamente. E eu me recusava a me colocar nessa posição. Eventualmente, aprendi a deixar de lado a amargura e a dor. O processo foi doloroso, mas também foi uma lição sobre autoestima. Emergi mais forte,
determinado a construir um futuro que se alinhasse com meus valores e sonhos. Sabia que estava melhor sem o peso da traição me puxando para baixo. E embora as memórias de nossa vida juntos permanecessem, eu estava pronto para abraçar os novos começos que estavam por vir.